Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioka, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br/podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E no episódio dessa semana eu conversei novamente com a doutora Carolina Rebelo e nós falamos sobre a endometrite crônica, o segundo episódio sobre esse tema. Ela trouxe uma atualização de uma apresentação que ela fez na reunião científica da Vida Bem-vinda e Arte Academy. E nós comentamos também sobre um artigo recente publicado na RBMO sobre a matriz SWOT na endometrite crônica e infertilidade. Então, espero que vocês gostem desse episódio com a doutora Carolina Rebelo. Carol, muito bem-vinda de volta. Obrigada, Rê. Então, hoje nós vamos falar novamente sobre endometrite crônica, já que é um tema muito importante, cada vez mais falado, não só na literatura médica, mas também pelas pacientes, pelos médicos, pelos colegas. E você, que é uma grande estudiosa já de endometrite crônica, até porque sempre que eu busco alguma atualização sobre isso, eu me recorro a você. E você trouxe numa última reunião científica na Vida Bem-vinda, do Arte Academy, uma atualização sobre a endometrite crônica. Eu acho que nada mais justo do que também trazer aqui no Sonho Bem-vindo essa sua visão atualizada, versão 2021, e trazer alguns artigos interessantes que surgiram ao longo desse tempo. Então, primeiro, Carol, só recapitulando a definição da endometrite crônica, talvez tenha alguns ouvintes aqui que não tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, mas eu queria que você fizesse um wrap-up aí sobre o tema, por favor. Beleza. Assim, recomendo ouvir o primeiro episódio, que ficou bem legal, assim. Foi uma revisão desde os primórdios da literatura. Agora, para quem tá chegando agora, não pegar o bonde andando, a endometrite crônica, então, é uma inflamação, né, no endométrio, na mucosa do endométrio, que é caracterizada por edema, aumento da densidade de células no estroma, e o principal parâmetro que a gente usa para o diagnóstico é a presença de plasmócito no estroma do endométrio, que é uma célula da resposta imune. Na definição, não entra a presença de patógeno, né, de bactérias, de vírus, enfim, bicho causando uma infecção, né. A definição, a princípio, é como uma inflamação. E a gente vai discutir até essa questão da infecção mesmo na endometrite crônica. Ela é diferente da endometrite aguda, que é aquela infecção, geralmente bacteriana, causada normalmente por clamídia, gonococo, bactérias específicas que dá dor pélvica, febre, corrimento, pulso, às vezes precisa até de cirurgia para tratar. Essa condição geralmente é assintomática, o que dificulta até para a gente fazer o diagnóstico, e ela começou a despertar mais o interesse médico e científico por causa justamente da questão da infertilidade, que a gente começou a observar que mulheres com infertilidade têm mais endometrite crônica do que mulheres férteis, e mulheres com infertilidade com um tratamento mais difícil, um prognóstico mais difícil, mulheres que têm falha de implantação recorrente, abortamento de repetição, também têm mais endometrite crônica do que o resto da população. Então, mais recentemente começou a surgir mais estudos sobre esse assunto, tanto que quando eu fui pesquisar para essa última atualização, eu procurei só os estudos que saíram no último ano, né, que é o que eu não tinha visto antes. Eu achei, assim, mais de 40 estudos procurando endometrite crônica e infertilidade. No PubMed a gente tinha mais de 40 estudos no último ano só, que é bastante coisa comparado com o que eu tinha procurado antes, assim. Até o ano passado, eu acho que não tinha visto tanta coisa quanto veio só nesse último ano. E eu acho que, assim, olhando estrategicamente, cara, assim, a gente que lida com a infertilidade, com a fertilização in vitro, com as falhas dos tratamentos, né, com o casal que está sofrendo na jornada pela busca, né, de uma família, qualquer porcentagem que seja pequena a mais que a gente consiga entregar em termos de taxa de sucesso, nós vamos atrás, né? A gente tem todo mundo que lida com a infertilidade busca isso. Então, eu acho que o endométrio ele começou a ser olhado com muito mais cuidado nesses últimos anos, especialmente porque o laboratório de reprodução humana avançou muito
avançou bastante em termos de cultivo embrionário, em blastocisto, em teste genético, ou seja, o embrião, muitas vezes a gente consegue ter uma clareza da real qualidade dele. E muitas vezes a gente transfere um bom embrião num endométrio que a gente acredita que está adequado, olhando pelo ultrassom, e não é infrequente termos falhas. E aí que entra o papel de investigar, de fazer os testes endometriais, e muito vem sendo falado sobre isso na literatura, especialmente nesses últimos 5 anos. E aí entra o grande papel da endometrite crônica, que, por incrível que pareça, ainda é um tópico muito, muito controverso, pouco definido, né? E eu queria que você trouxesse aqui em algumas palavras o quão difícil é fazer o diagnóstico de endometrite, quais são os critérios que hoje, 2021, a gente utiliza, e o que você estudou na literatura que talvez tenha aí uma luz no túnel ali que a gente possa vislumbrar um diagnóstico mais preciso para essas pacientes. Então, o critério diagnóstico, como a gente estava falando, o padrão ouro, assim, que é a principal característica da endometrite crônica, é a presença de plasmócito no estroma endometrial, que é uma célula do sistema imune que não deveria estar lá. Não era para a gente ter esse tipo de célula do sistema imune no endométrio. Então, quando ele está lá, a gente caracteriza a endometrite crônica. Então, o padrão ouro para o diagnóstico hoje em dia é biópsia do endométrio com identificação de plasmócito. Parece muito simples falando assim. Só que aí a gente entra no que gera muita confusão nos diagnósticos na maioria dos trabalhos também, que é como a gente vai identificar esse plasmócito e qual quantidade de plasmócito a gente vai considerar alterado. Então, questão de laboratório, assim, os próprios processos que o laboratório faz para identificar o plasmócito, a imunistoquímica, as substâncias que vão usar, em que diluição, a própria maneira e momento que é feita a biópsia, nada disso tem padronização. E a quantidade de plasmócito também não tem uma definição muito clara. Tem gente que fala que um plasmócito qualquer na amostra já seria indicativo de endometrite crônica, porque é uma célula que não era para estar lá. Mas com o avanço dos métodos de identificação, né, a gente consegue identificar de maneira muito mais sensível agora o plasmócito no endométrio, tem esse questionamento. Só isso é suficiente mesmo? Talvez tem gente que defende ter cluster de plasmócito, 5 plasmócitos, uma quantidade maior, enfim. O que eu achei de interessante, de novo, nesse sentido, pesquisando esse ano, que é uma coisa que eu acho que até tinha levantado no episódio anterior, é que eu queria ver a relação entre a quantidade de plasmócito e desfecho. Então, não é só ver assim, tem endometrite crônica ou não tem. Qual a quantidade de plasmócito que vai estar associado com pior desfecho reprodutivo, na FIV, na gestação espontânea, enfim. E esses estudos desse último ano tentaram fazer essa relação, que eu achei bem interessante, apesar dos resultados também serem bem diferentes entre os estudos. Mas eu acho que a gente pelo menos está indo por um caminho que é mais interessante, que é pensar no diagnóstico a partir do que esse diagnóstico vai impactar mesmo, que é o desfecho reprodutivo. Mas isso varia bastante, assim, eu achei um estudo, por exemplo, de novembro do ano passado, que foi um estudo retrospectivo que avaliou 716 mulheres inférteis que fizeram biópsia de endométrio e fizeram FIV depois de 6 meses da biópsia. Como o objetivo aqui não é ver tratamento, é ver diagnóstico, eles excluíram as pacientes que fizeram tratamento para endometrite crônica. Então, fez a biópsia, viu se tinha endometrite ou não tratou e viu qual que foi o desfecho reprodutivo, né? E aí ele avaliou esses desfechos reprodutivos de acordo com a concentração de plasmócito nas amostras. E o que ele achou foi um corte até um pouco mais alto, 5 plasmócitos por campo, não necessariamente um. Foi o corte em que ele viu uma maior diferença nas taxas de gravidez, nascido vivo, enfim. Só que assim, quando você olha a tabela do estudo mesmo, tem uma diferença desde um plasmócito, sabe? É que ele coloca como um corte que esse impacto seria maior a partir de 5 plasmócitos por campo. Mas a gente pega outros estudos, até agora de março de 2021, que foi em prospectivo, com 53 mulheres inférteis com também menos de 41 anos de idade, que fizeram estereoscopia com biópsia. 90 dias depois fizeram a transferência de embrião. Fez esse mesmo tipo de estudo, não tratou e avaliou o desfecho. Ele já achou que um plasmócito por campo já deu muita diferença no desfecho reprodutivo. Então, assim, acho que esse é o caminho mesmo, é a gente ver desfecho reprodutivo e concentração de plasmócito. E no momento que a gente está seguindo qualquer quantidade de plasmócito é considerado alterado, porque tem estudo mostrando isso, que um plasmócito por campo já deu alteração, então a gente vai se guiar por isso. E assim, quando a gente está falando de estudo, a gente está falando só do plasmócito, né? Mas quando a gente está falando na vida, outros critérios diagnósticos que a gente usa, a gente faz estereoscopia também, vê se tem algum sinal sugestivo de endometrite crônica. A patologista não vai olhar só plasmócito, vai olhar
outros sinais de inflamação no endométrio. Então, a gente acaba olhando isso num contexto. Então, dentro da clínica, a gente acaba flexibilizando um pouco isso, não é só o plasmócito. Mas para estudo científico, tem que ter uma padronização. E aí a gente tem essa grande dificuldade, porque cada estudo considera um critério diagnóstico diferente, populações diferentes, e fica difícil de fazer essa comparação. Então, acho que só para resumir, assim, especialmente para as pacientes que estão, né, e buscando talvez uma resposta, se ela tem endometrite, se vale a pena fazer a biópsia, a esteroscopia, o que fazer com esse resultado, Uhum, no fundo, é importante que o seu médico tenha clareza antes de pedir esse exame. sim, Porque não é infrequente também você solicitar o exame com a imunistoquímica, olhar o resultado e não saber interpretar aquilo. exato. Até o próprio patologista, dependendo do laboratório, não pode ter essa ideia clínica do que está acontecendo, né? Então, ele marca, ele revela ali o plasmócito, que a sigla seria o CD138, ele revela ali as células natural killer, CD56, mas, ok, isso é alto, é baixo, é normal, o que fazer com isso? Então, aí que entra, eu acho que o papel do médico, do clínico, de interpretar e trazer o que fazer, a conduta para aquela paciente. Então, eu acho que, apesar do tema parecer, né, e realmente é o segundo episódio sobre isso, eu acho que é trazer essa mensagem que ainda a gente está entendendo um pouco melhor sobre a endometrite crônica, a gente estuda isso bastante e a gente ainda entende pouco, mas a gente precisa dar uma conduta para a paciente, a gente precisa ajudar o casal que está ali na nossa frente. Então, às vezes você vê um plasmócito e dependendo do contexto clínico, se é especialmente uma paciente que tem falhas de repetição, que tem abortamento, sim, a gente acaba sendo, né, cara, um pouco mais Uhum, flexível e indicando o tratamento que hoje a gente julga como ideal, que normalmente é o tratamento com antibióticos. uhum, E muitas vezes repete a biópsia depois para ter certeza de que a endometrite foi embora. E aqui eu queria trazer um dado interessante da literatura recente, que existem grupos que publicam bastante sobre endometrite crônica, principalmente os grupos italianos e os grupos japoneses. E um estudo italiano publicado na Fertility Sterility mostrou que as pacientes com endometrite crônica que receberam antibiótico, em geral, curam, né, fazendo um follow-up da biópsia, em perto de 86% das vezes. uhum, E as pacientes que não fazem uma antibiótico terapia, essa taxa de cura é algo em torno de 6 a 7%. Ou seja, o antibiótico realmente ele tem um papel importante. uhum. Talvez não seja absoluto, talvez existam algumas nuances aqui e aqui que eu queria trazer a sua opinião, Carol. Você acredita que nesse pool de pacientes que a gente chama de endometrite crônica, existem pacientes que têm uma endometrite causada por bactérias Uhum. e existem pacientes, talvez a minoria, que não tem bactéria envolvida? Ixi, isso é difícil. Vamos lá. Quando você falou, a maioria dos estudos eles encontram uma taxa de cura, assim, bem alta quando a gente está falando de tratamento com antibiótico, o que me faz pensar que a enorme maioria dos casos é causada por bactérias, sim. A gente tem uma dificuldade grande, e inclusive esse questionamento surge muito por causa disso, de identificar qual bactéria. Porque quando a gente vai ver cultura, ou enfim, outras análises, o próprio Alice, em muitos casos de endometrite crônica, que tem plasmócito, tem impacto na fertilidade e tudo, você não acha bactéria nenhuma lá. Mas o que esses estudos estão achando é que você dá antibiótico melhora. E aí a gente fica assim, né? Outro efeito do antibiótico, provavelmente é a bactéria, assim. Aqui endométrio, mesmo o endométrio infectado, ele tem pouca bactéria, então é difícil de identificar. Mas eu acho que deve ter, assim, uma porcentagem aí das pacientes que ou tem uma endometrite crônica de outra causa, e tem alguns estudos levantando a questão viral até, se não tem uma associação com citomegalovírus, alguns outros vírus, próprio HPV. Ou se tem uma parte dos pacientes que, na verdade, não é endometrite crônica, né? Que, como a gente tem essa questão da dificuldade do diagnóstico, a gente dá o antibiótico não melhora, mas porque não tinha muito o que melhorar, porque não era uma alteração de verdade. Quando a gente tá falando de endometrite crônica plasmócito, é isso, né? A gente tem outras coisas, células NK, tem outros processos envolvidos ali, mas eu acho que quando a gente tá vendo plasmócito, é uma associação mais pro lado da infecção mesmo, não necessariamente bacteriana. Perfeito. Então, que fique claro isso, né? Existem hoje algumas vertentes na medicina reprodutiva dizendo que parte da endometrite é algo imunológico, né? Que seja é um estado inflamatório do endométrio, não necessariamente decorrente de bactéria, mas o que a gente tem em termos de literatura, basicamente é que sim, o tratamento envolve antibiótico terapia.
E aqui entra uma outra pergunta, que é: nós hoje sabemos que existe uma microbiota, existem bactérias do bem, vamos chamar assim, que melhoram a taxa de implantação, que são importantes para a implantação, e que será que quando a gente usa antibiótico, mesmo empiricamente, ou seja, sem ter critérios, ou vamos dar antibiótico porque vai que tem endometrite, a gente já tratou. Será que isso é uma atitude inteligente ou é uma atitude que talvez possa até prejudicar, né? Então, às vezes, pode passar pela cabeça da paciente que, olha, ok, estou ouvindo esse pessoal aí falar sobre endometrite crônica, mas eu não vou gastar um mês do meu tratamento para fazer essa biópsia, tampouco para tratar com antibiótico e depois ver se deu certo. É melhor eu já tratar direto, compro na farmácia ali o antibiótico, uso 2 semanas e isso vai melhorar. Será que, qual a sua visão hoje, Carol, estudando o que você já viu aí da literatura? Antes de falar até como ginecologista, como médica, essa ideia já me dá arrepio, assim. De esse uso indiscriminado de antibióticos, você fala isso pra médica, tipo, ai meu Deus do céu. Pensando na paciente, não acho legal, justamente isso que você falou, e um jeito simples da gente ver isso, que a gente vê isso no dia a dia, é você tem uma infecção urinária, toma um antibiótico, no mês seguinte você tá com candidíase, com vaginose, com diarreia. Então, o uso de antibiótico não é inócuo. Isso são as coisas que a gente vê. O que está acontecendo dentro da gente que a gente não consegue nem ver, inclusive no endométrio, pode ser bem desastroso, assim. Então, a gente tem bactérias que fazem parte da gente, que são boas, que ajudam nesses processos, inclusive no processo de implantação, tudo. Então, o uso indiscriminado de antibiótico pode fazer mal, pode ser pior. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente sabe que quem tem diagnóstico de endometrite faz o tratamento e não faz o controle de cura quando é indicado, pode não ter o benefício do uso de antibiótico. Isso é a pessoa que já tem o diagnóstico. Imagina você nem tendo o diagnóstico, qual que vai ser o benefício do uso empírico de antibiótico? Nenhum. E terceiro que eu tenho que falar que é o impacto global do uso indiscriminado de antibiótico, que é essa criação de cada vez mais superbactérias resistentes a todos os antibióticos que a gente tem. E doxiciclina é um antibiótico maravilhoso na ginecologia. Eu não quero que as bactérias fiquem resistentes a ele. Então, pensando tanto na pessoa quanto no global, assim, provavelmente não vai melhorar, não vai dar certo, pode até piorar a sua situação, e pensando globalmente ainda, piorar mais ainda a situação de antibiótico que tá cada vez mais difícil. Eu acho que, assim, uma analogia que às vezes eu uso com as pacientes é que quando você usa um antibiótico, por mais que ele tenha uma cobertura ali que a gente fala, olha, vai matar esse tipo de bactéria, gram negativo, gram positivo, anaeróbio, etc., não é um míssil que vai com aquele GPS atrás do alvo e vai só destruir aquele alvo. Às vezes é uma bomba atômica e você tem dano colateral. Então, às vezes você mata coisas, destrói coisas, cria desequilíbrios que não são inteligentes, inclusive para a reprodução humana. Então, eu acho que essa é uma mensagem também importante, né, Carol? Que usar sem critério, com certeza, a gente não recomenda hoje. Como no passado se fazia muito antibiótico, por exemplo, antes de você até fazer um exame, né, de fazer algum exame, você vai lá, toma um antibiótico antes. Isso é bem questionável, né? Porque se você começa exatamente a ampliar muito esse uso indiscriminado, para a população não é inteligente, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, eu acho que somado a isso, hoje a gente tem mais clareza de que realmente a microbiota pode ser importante. A gente sabe que ela tem relação forte com taxa de implantação e abortamento. O que a gente não sabe ainda é se o uso de probiótico melhora clinicamente essa chance. A gente sabe sim que o uso de probiótico vaginal pode melhorar a microbiota endometrial, mas o outro passo, que é a pergunta principal para ser respondida, que é: melhora clinicamente a minha chance de gravidez? A gente não sabe ainda. Então, o uso também indiscriminado de probiótico vaginal, eu acho que é muito mais light do que usar o antibiótico, mas também a gente não tem essa clareza, né, cara, Sim. científica para falar que tem que usar. É, o lactobacilo, o probiótico vaginal é mais mal não faz, assim. O antibiótico não. O antibiótico pode fazer mal, sim. E assim, fazendo um paralelo, né, olhando agora para a parte intestinal, né, que talvez seja uma área muito mais estudada, né, pela medicina. Toda vez que, e isso já tem, acho que, publicação, inclusive, em revistas importantes. Será que se eu faço um ciclo de antibiótico terapia, seja porque eu tive uma pneumonia, eu devo usar um probiótico via oral para restabelecer minha flora intestinal? Faz sentido, né? Assim, ok, faz sentido isso que eu estou falando, mas a evidência científica é que não. Então, hoje a gente tem estudo mostrando que não melhora. E tem alguns estudos falando até que pode piorar.
Então, eu acho que a gente está caminhando muito ainda, né? Por quê? Porque, na verdade, eu acho que a flora é muito individual. Então, no momento que você começa a massificar cepas e criar protocolos literalmente da cabeça, né? Ah, eu sei que essa população de bactérias existem no intestino, então vamos aqui criar um probiótico e usa isso aí para todo mundo. Nem sempre vai dar certo, né? Pode dar certo para algumas. Então, acho que aí sim a ciência, a evidência nos norteia. E eu queria que você comentasse sobre aquele artigo que a gente estava discutindo depois da reunião, que mostrou. Eu gosto muito dessas análises matriz SWOT, que é muito uma matriz utilizada para as empresas, para ter uma visão estratégica, né, de mercado. A matriz SWOT é uma sigla em inglês para Strength, Weakness, Opportunities and Threats, né? Ou seja, seriam as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças daquele tópico, né, seria para a empresa, ou no caso aqui da endometrite crônica, para a infertilidade. Você me mandou esse estudo depois da apresentação. Eu achei ele o máximo. Eu vi esse estudo, aí eu pensei, gente, se eu estruturasse a pesquisa que eu fiz pro podcast, dava pra ter publicado. Mas ele fez uma revisão da literatura mesmo e dividiu dentro desses pontos que resumiu bem assim tudo que a gente até já tinha conversado. Eu achei muito interessante. Então ele colocou como forças, né, dessa investigação e tratamento da endometrite crônica para pessoas com infertilidade, que é uma doença que ela tem uma prevalência alta em mulheres com infertilidade e é uma prevalência mais alta do que na população fértil. Mais ainda quando a gente fala de mulheres com falhas de implantação recorrente, com abortamento de repetição. Então, sendo muito prevalente, valeria a pena a gente pensar mesmo em investigar para essa população. Ele põe que tem uma plausibilidade biológica, faz sentido biologicamente que a endometrite crônica altere a implantação embrionária e altere essas questões de fertilidade. E aí eu queria colocar um estudo que a gente levantou na apresentação lá da clínica, que ele avaliou que que a endometrite crônica pode inclusive alterar a janela de implantação. Então, um estudo que viu que em mulheres com endometrite crônica e que vão fazer o ERA, né, que é a biópsia do endométrio para avaliar a janela de implantação, as mulheres com endometrite crônica têm o ERA muito mais alterado do que as mulheres sem endometrite crônica. E as mulheres que tinham endometrite crônica e trataram, era mais equivalente às pacientes sem endometrite crônica. Ou seja, aparentemente a endometrite crônica altera a janela de implantação e altera o ERA. E isso é uma coisa que eu acho interessante a gente até já pensar para a prática clínica, né? Às vezes a gente faz numa biópsia só, vê ali a alteração de janela de implantação no ERA e uma endometrite crônica na mesma biópsia. Será que se a gente tratar essa endometrite crônica, a janela de implantação não vai normalizar? É uma coisa a se avaliar mais para frente. É um estudo pequeno que ainda vale, né? A gente não tem essa clareza se foi aleatório, mas sim, vale a pena estudar e com certeza muita gente que faz biópsia, a gente inclusive, né, a gente faz muita biópsia endometrial e aproveita para testar a janela e fazer o teste da endometrite crônica. Então acho que tem espaço sim. Ele coloca também como força que o diagnóstico é feito de maneira relativamente simples, que é uma biópsia, avaliação imunistoquímica. É uma doença facilmente tratável com uso de antibiótico e que o tratamento aparentemente melhora o desfecho reprodutivo. Principalmente quando a gente avalia uma população que já tem um prognóstico reprodutivo pior, que é essa questão das falhas de implantação e abortamento de repetição. Isso os estudos mostram mesmo, que tratar endometrite crônica melhora o desfecho reprodutivo em mulheres com falhas de implantação recorrente e abortamento de repetição. O que tem de fraquezas que ele coloca? E aí a lista começa a crescer. A gente tem um conhecimento um pouco limitado sobre a etiologia, que é o que a gente estava falando. Parece ser realmente uma questão de infecção bacteriana, talvez uma frequência menor uma infecção viral, mas isso não está totalmente claro. Talvez tenham endometrites que não sejam infecciosas e que a gente está colocando tudo no mesmo bolo e ainda não conseguiu diferenciar. É uma doença que ela é assintomática e que não tem nenhum marcador específico por diagnóstico, tipo dosar um hemograma, fazer um PCR no sangue e falar, tem infecção aqui, é endometrite.
Então fica um pouco limitado da gente pensar quando a gente vai investigar, vai ser para todo mundo, porque se é uma doença que causa muitas complicações e a pessoa não sente nada, como que a gente vai fazer, para quem a gente vai investigar? Fica um pouco limitado nessa questão. Ele coloca do que a gente estava discutindo, da inconsistência de definição de critério diagnóstico e de padronização das técnicas para o diagnóstico, que é essa questão de quantos plasmócitos, como que a gente vai avaliar a quantidade, enfim. E isso dá uma grande diferença na frequência de endometrite crônica. E realmente os estudos mostram assim, diferença de 10% até 60% de prevalência de endometrite crônica, dependendo de que critério diagnóstico você usou. Bom, outro ponto negativo é que, apesar de ser um diagnóstico relativamente fácil de fazer, ainda é um procedimento invasivo, que é uma biópsia de endométrio que dói, enfim, dá cólica, às vezes a gente tem que fazer mais de uma vez, e isso leva tempo do próprio procedimento e dentro do grande esquema de quero engravidar e tem que fazer aqui uma biópsia que vai demorar tantos dias para sair o resultado e para fazer o tratamento, enfim. Dentro da questão do diagnóstico, também tem a dificuldade de que todo o procedimento é operador dependente, tanto de o lugar que vai ser feito a biópsia, quantidade de tecido que vai sair, quanto quem vai analisar. Então, todos os métodos que são assim operador dependente têm uma variabilidade grande dependendo de quem está fazendo, quem está analisando. Quando a gente fala de avaliação de bactérias, tem essa questão da contaminação. Então, principalmente quando a gente fala de endométrio, que a gente falou, tem poucas bactérias lá. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa, geralmente a gente vai ampliar essas bactérias ou crescer muitas vezes numa cultura ou no PCR. Então, se você caiu uma, duas, três bactériazinhas ali no meio, você vai ampliar ela 10, 20, 30, 40, 100 vezes e pode parecer um resultado positivo, mas está contaminado. E uma coisa que ele colocou que eu achei interessante é que tem estudos mostrando que você fazer uma esteroscopia antes da primeira FIV não aumenta as taxas de gravidez nessa primeira FIV. E, em geral, a gente faz essa questão da biópsia, tudo, né, junto com uma esteroscopia na primeira vez, ou, enfim, ele coloca isso como um argumento de que talvez, pensando na esteroscopia como rastreamento para endometrite crônica, já tem estudo mostrando que fazer uma esteroscopia antes do primeiro tratamento não faz muito sentido. Isso publicado no Lancet, se eu não me engano, foi 2013 ou 2016, 2 artigos importantes no mesmo ano. 2016? Acho que foi 16. O Insight e o Trophy, né? Um foi voltado para as pacientes que já tinham falha de repetição e o outro foi para pacientes que sem falha de repetição, e os dois viram que realmente a esteroscopia, o exame, né, de imagem, não melhorou o desfecho, que foi nascido vivo nesse caso. E aí os últimos 2 pontos que ele coloca como negativos são que não tem um consenso sobre o esquema de antibiótico que deve ser feito. Geralmente a gente acaba usando antibióticos de amplo espectro quando a gente não consegue identificar qual é a bactéria. E isso vai trazer efeitos colaterais, como a gente estava conversando. Não tem estudos randomizados para avaliar realmente o impacto do antibiótico no desfecho reprodutivo. A gente tem alguns estudos retrospectivos, vendo que provavelmente tratar a endometrite realmente melhora o desfecho, mas não tem um estudo prospectivo randomizado. E aqui, Carol, acho que então você falou dos fatores positivos e negativos da estratégia geral de olhar com cuidado a endometrite crônica na infertilidade. E uma ressalva que as oportunidades e as ameaças na matriz SWOT sempre são fatores externos, que muitas vezes são incontroláveis, né? Então, são coisas externas que podem ajudar, no caso, as oportunidades, ou, né, atrapalhar, no caso, as ameaças. E aí eu queria que você comentasse, então, as oportunidades primeiro. Bom, então de oportunidade, ele colocou que, pensando em oportunidade de pesquisa, a gente tem muito espaço para pensar melhor em como fazer o diagnóstico, né? E aí ele coloca de, eventualmente, outros marcadores bioquímicos, a própria evolução dessas técnicas de PCR para identificar patógenos. E ele coloca até dessa esteroscopia, eu escrevi assim, esteroscopia com zoom, porque eu não lembro qual que é o nome. Esteroscopia que você praticamente coloca um microscópio dentro do útero e olha sem ter que fazer a biópsia. É uma esteroscopia mais sensível que você consegue observar mais de perto os vasos, alterações ali teciduais e até selecionar melhor uma região para biopsiar. Ele põe como possibilidade, como a endometrite crônica é uma coisa muito, muito comum, principalmente em mulheres que têm já falhas prévias em tratamentos anteriores, uma oportunidade de você conseguir resolver grande parte dos casos de falha de implantação e abortamento de repetição.
que ele considera que isso pode ser uma grande causa que a gente não está identificando e tratando corretamente ou na frequência que a gente deveria, e que talvez quando a gente conseguir melhorar essa questão de diagnóstico e tratamento, a gente consiga melhorar, dar outro grande passo aí dentro da reprodução assistida. Uma esperança quase, né? Uma oportunidade. É, eu acho que isso acontece muito na medicina, em geral, a gente viu isso na própria Covid, né, Carol? Assim, quando você tem ferramentas pouco precisas de diagnóstico, você costuma se perder na terapêutica. E aí você costuma perder força nos tratamentos que funcionam, né? Porque às vezes você começa a usar um monte de terapia, um monte de medicamento, aí não vê muito resultado, porque você não está fazendo o diagnóstico certo, você está usando um medicamento bom para a paciente errada, e aí você se perde. Então, por isso que é importante bater muito nessa tecla, que às vezes é um pouco monótona, que é a história do diagnóstico. Então, a gente fala muito disso, né? De fazer um diagnóstico preciso, com a ferramenta correta, na fase do ciclo ideal, e que tenha, sim, uma pessoa capacitada para fazer a análise do seu endométrio. Então, um paralelo que eu gosto de fazer é com a própria endometriose, né? O exame de diagnóstico da endometriose, hoje eu acho que talvez a etapa mais importante da jornada da paciente com endometriose. Porque se ela deixa de fazer um diagnóstico preciso, ela posterga muito o tratamento, costuma ter infertilidade, passa anos e anos com dor e às vezes danos permanentes. Se ela investe num exame que é ruim, né, que pode soar como bom, vou fazer às vezes um exame que não foi o que meu médico indicou, mas é o que eu tenho às vezes o acesso, né? Muitas vezes é pela questão financeira mesmo. Ela acaba tendo também desfechos errados, operando de uma forma desnecessária, não operando, enfim. E aqui eu acho que a endometrite é algo parecido, num modelo um pouco menor, né? Numa doença talvez mais focada, mas sim, se você faz um exame ruim, no sentido um exame que não tem capacidade de diagnosticar, dá muito falso negativo, você Um passa, exame mal indicado, às vezes, né? ou até um exame exatamente mal indicado, você deixa, né, de tratar e aí você costuma, o médico costuma não ver muito resultado e desacredita na endometrite crônica. E aí muitas pacientes que podem passar com esse médico que está desacreditado porque usou a ferramenta errada acabam sofrendo ainda mais com, né, as falhas. E aí eu acho que essa frase que você falou foi realmente muito boa, né, de da gente ter é uma oportunidade realmente da gente olhar com cuidado, não de uma forma também tudo é endometrite crônica, né, que às vezes acaba polarizando, né, fala assim: "Eu sou o médico da endometrite crônica". Não, enfim, é uma condição que deve ser olhada com cuidado. E em relação às ameaças, Carol, então vamos falar do As ameaças, vamos lá. Então, ele coloca de novo diagnóstico, então o risco da gente diagnosticar demais ou diagnosticar de menos, dependendo dos critérios diagnósticos que a gente usar. Isso a gente vê que varia muito, 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 muito de acordo com o critério diagnóstico. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele colocou, que é essa uma expectativa, ele põe como expectativa falsa e alta demanda das pacientes que têm uma falha de implantação recorrente. Eu achei bem corajoso ele colocar isso no estudo, mas é muito verdade. E a gente vê isso, a gente vê muito assim, em lives, até nos comentários de live, sabe? Eu estava vendo outro dia uma live sobre trombofilia. E os comentários eram assim: o médico quer que eu tenha 2, 3 abortos, 2, 3 falhas de implantação antes de fazer uma investigação. E não é que a gente quer, é óbvio que a gente não quer isso, mas a gente tem essa dificuldade no diagnóstico. Então, a gente fazer essa investigação em todo mundo da endometrite crônica, tem estudo que achou 50% de prevalência de endometrite crônica em mulheres que já tinham filhos férteis. Então, o que a gente, talvez quando a gente tiver realmente uma ferramenta diagnóstica mais acurada, como a gente estava falando, eventualmente talvez vire aí um exame da rotina inicial para todo mundo, mas a gente não tá nesse momento ainda. Você falou um exemplo muito bom, Carol, que é a história da trombofilia. E veja, eu tenho uma empatia muito forte por essas pacientes, até porque é boa parte das minhas pacientes que sofrem, que vivem o abortamento realmente causa muito trauma. E aqui eu acho que tem algumas mensagens importantes. A primeira delas é que o médico que estuda, ele vai até um pouco além do simples vou pedir tudo. Porque eu vou pedir tudo, muitas vezes é a atitude ou a ação do médico que estudou um pouco, né? O médico que não estudou nada, ele não pede nada porque ele nem sabe o que existe. Ele vive na ignorância, no sentido literal da palavra. O médico que estudou um pouco e acha que sabe tudo, ele pede tudo porque ele vai pescar alguma coisa
às vezes ele passa pelo super-herói de super diagnóstico, mas ele fica também na ignorância dele de achar que aquilo é uma verdade absoluta, o que nem sempre é, e muitas vezes ele pode estar errado. Né? Justamente, por exemplo, a própria trombofilia, claro que trombofilia existe, com certeza existe. Mas com certeza não existe nessa incidência que muita gente fala por aí, né? De achar que praticamente tudo é trombofilia, que todo mundo deveria usar enoxaparina, ou algum né, medicamento para reduzir trombose. Se isso fosse verdade, muita gente já está tendo aí AVC, AVCI, já está tendo infarto ou trombose de perna, e a minoria tem, inclusive usando pílula anticoncepcional por via oral, né? Então, acho que essa é uma ressalva importante, você fez um paralelo importante. Agora, cada vez mais, eu acho que assim, talvez o médico mais honesto, e isso a gente ouve muito dos pesquisadores, né? Hoje a gente teve uma reunião fantástica ontem com uma pesquisadora na essência, PhD. O pesquisador, quando ele não sabe, ele fala, eu não sei. Ele não tem a pretensão de falar, olha, você tem que fazer isso, porque ele não sabe. A resposta certa é essa. O que não quer dizer que a gente tem que falar para o paciente, olha, não sei, não faço nada, porque a gente precisa orientar a paciente, né? Então, primeira mensagem é essa: pedir o médico que pede exame de tudo não quer dizer que ele é melhor do que o que não pede. Talvez o médico que pede exames mais precisos, de acordo com a anamnese, com a história, com o exame físico, com a suspeita clínica, enfim, né, com todo o histórico do paciente, esse seja um médico que está até evitando o dano de um exame que pode, às vezes, até gerar um trauma na paciente. Né? Por exemplo, o antimileriano é um exame que às vezes causa um trauma, que se ele não for bem pedido, às vezes causa um carimbo de infertilidade, falsamente infertilidade, porque não quer dizer que a paciente tem infertilidade se ela tem um antimileriano baixo. Então, acho que o exame também não é inócuo. A gente tem que saber pedir exame e saber interpretar e saber dar conduta. Porque, cara, a gente que lida com os casais tentando, é muito comum nós recebermos casais que fizeram vários e vários exames e aí começaram várias e várias terapias e várias terapias no sentido de medicação, de esquemas, protocolos, medicamentos injetáveis, etc., que no final você vai ver, desviou completamente o foco do casal do principal, que é o tratamento que vai fazer esse casal engravidar de fato, que tem evidência científica que, por exemplo, poderia já ter engravidado. Então, assim, o exame, ele não é simples, vou pedir um exame, faz lá, se você tiver acesso, se você puder pagar esse exame, vai lá e faz. Não é bem isso. Você tem que pensar no desfecho que o resultado desse exame vai trazer, e às vezes o casal começa a achar assim, olha, achei uma trombofilia, então é isso que explica tudo. Todos os médicos que me viram antes são ruins porque eles não pediram esse exame, eles nem sabem que existe trombofilia e aqui está a resposta para tudo. E isso é um erro, isso é um grande erro. E aí a gente tem que sim se orientar pela ciência, né? Eu acho que existem grandes nuances entre o que cada casal tem, as individualidades e que não, muitas vezes os guidelines não respondem, mas você falou, os comentários das lives muitas vezes são, claro, relatos tristes e que a gente tem uma grande empatia, mas que nem sempre é uma verdade científica. Eu acho que a ciência ela tem que sim nortear, porque senão a gente vive da medicina da exceção. A medicina da exceção pede tudo para todo mundo, você vai começar a achar um monte de coisa, vai começar a ter um monte de problemas por tratamentos desnecessários, inclusive cirurgias, né, que a gente às vezes vê. Um exemplo que eu gosto de usar aqui é a história de fazer ressonância magnética de crânio para todo mundo na população para descobrir aneurisma. Ok, se você conversar com um neurocirurgião, ele vai falar que isso é uma estratégia não tão inteligente. Porque você vai descobrir aneurisma? Vai. Mas os estudos mostram que descobrir aneurisma não quer dizer que você vai morrer menos. Porque o tratamento do aneurisma pode ter complicação, você pode ter problema porque você fez um exame lá atrás. Então, eu acho que essa conversa realmente é profunda, porque não é, vai lá, vou fazer uma biópsia do meu endométrio e resolve. Não, tem que ser bem indicado. E aqui ainda assim, a gente tá falando de doenças, né, trombofilia, endometrite crônica, que elas não são assim, um exame positivo igual a essa doença. São várias coisas e dentro delas, né, a clínica é soberana, a gente aprende isso na faculdade. Então, se a pessoa não tem uma clínica pra gente pensar no exame, indicar o exame, e aqui a gente tá falando de
falha de implantação, abortamento de repetição, realmente um exame por si só positivo não quer dizer doença, não quer dizer que o tratamento vai melhorar e que nem a gente estava falando da endometrite crônica, às vezes tratar indevidamente pode até piorar, a gente vai causar um problema que não tinha. E dentro dessa questão, eu achei interessante que ele falou que um estudo, aquele grupo de Kitaia, que foi que a gente estava falando mais até no outro episódio, estava tentando fazer um estudo randomizado para avaliar o efeito do tratamento ou do não tratamento da endometrite crônica sobre a infertilidade, ele não conseguiu. Porque quando as pessoas faziam a biópsia e tinham endometrite crônica, mais de 95% das pacientes se recusaram a não tratar para continuar com o estudo. E como se fosse uma coisa óbvia, assim, tem que tratar todo mundo. E se a gente for ver, não tem estudo ensaio clínico randomizado avaliando isso ainda. Ninguém consegue fazer, porque ninguém consegue não tratar. É, soa quase como antiético, né, num comitê de ética, soa estranho, né, você não dar antibiótico para uma endometrite, que é, na essência, causada por bactérias como Streptococcus, Escherichia coli, bactérias geralmente ali intestinais, né. De outras ameaças que ele colocou, então tem esse risco que a gente estava comentando de tratamento indiscriminado, dar antibiótico para todo mundo sem ter realmente estudo sobre o efeito real do uso de antibiótico. Surgimento de resistência a antibióticos, né, eventualmente causar um desbalanço da microbiota. Ele coloca questões interessantes aqui de custo-efetividade e realmente a gente está falando, mas é só uma biópsia. Mas quando a gente vai ver dentro de reprodução assistida tem tanta coisinha que se você for falar sim para tudo, inclusive as trombofilias, o ERA, se for fazer tudo para todo mundo, fica muito, quase assim, faz outra FIV, sabe? Vai dar quase a mesma coisa. E nessa balança, Carol, a gente tem que sempre colocar para o casal de uma forma bem clara, né? Porque é muito fácil para nós, médicos, sentarmos ali no consultório e ficar pedindo um monte de exame, descobrindo um monte de coisas, pedindo, 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 descobrindo, muitas vezes, né, trazendo respostas que a paciente às vezes nunca teve com nenhum outro colega. Mas, ok, realmente você está aumentando a chance desse casal ter um filho? Essa é a grande pergunta. Será que não seria melhor pegar esse dinheiro, esse tempo, esse investimento mesmo esse esforço do casal e investir em tratamento ao invés de diagnóstico? Então, eu acho que é um grande equilíbrio, porque assim, os casais, especialmente aqueles que passam por falhas e falhas e falhas de FIV, muitas vezes a gente fica realmente indignado de, poxa, por que está falhando tanto? Por que não me pediram exames? Muitas vezes o casal nem sabe por que ele fez a FIV, qual é a causa da infertilidade. E trazer essa resposta é importante para o casal. Agora, é importante também colocar na mesa que nem sempre o exame vai trazer benefício para aquele casal, né? Então, as empresas que vendem exames, claro que elas vão mostrar o benefício de fazer o exame, mas a gente que está como um facilitador ao acesso à fertilidade, a gente realmente tem esse papel importante e é algo que eu penso quase todo dia, Carol. Quase todo dia é um esforço que eu fico fazendo, porque realmente é muito fácil pedir exame, especialmente na clínica privada, né? É muito fácil. Só que será que é um esforço que a gente tem que ter mesmo? Será que a gente está trazendo mais resultado clínico para o casal? E aí, na conclusão dessa análise, ele coloca, então, que fazer um rastreamento ali para todo mundo, fazer um rastreamento de endometrite crônica para todo mundo, todos os casais inférteis, não deve ser feito nesse momento. Ele põe pelo menos até a gente ter uma definição melhor de critérios diagnósticos e estabelecer melhor os tratamentos mais específicos. Mas ele coloca que é o que a gente inclusive já faz, que vale a pena fazer essa investigação nos casais que têm já o falha de implantação de repetição ou abortamento de repetição depois de fazer uma fertilização in vitro, que nesse caso você pode ter sim um ganho tanto do custo quanto emocional e de melhorar os desfechos reprodutivos, que é o que os estudos têm mostrado. E um cenário que é muito frequente, Carol, é o casal que tem muitas vezes uma idade reprodutiva mais avançada, passa por vários ciclos de fertilização in vitro e no final só tem um embrião para transferir. Um embrião congelado, muitas vezes fez a biópsia genética e tem lá um embrião euploide congelado para transferir. Este casal, mesmo sem falhas, mesmo sem abortamento, história sem falhas mesmo, sim, ele pode estar disposto a falar a seguinte frase que também é bem frequente: Doutor,
eu quero fazer tudo, tudo, tudo que a gente pode acessar para aumentar a chance. E aí que entra a grande responsabilidade, né, Carol? É uma responsabilidade grande no final. É fácil pedir? De novo, é fácil. Nós vamos lá, vamos fazer vários exames. Mas, de novo, será que é o melhor? E aqui é uma pergunta realmente provocativa para todos que estão ouvindo, né? Porque a gente realmente tem hoje esse excesso de add-ons, né? De exames, de realmente estratégias que vão se adicionando ao tratamento e que no final você tem que olhar para aquilo tudo e falar: será que valeu a pena fazer tudo isso? Investir tudo isso? Então veja, a mensagem que eu queria trazer é: se você passou por falhas de FIV ou está passando por uma fertilização in vitro agora e o seu médico nem chegou a falar disso, de novo, não quer dizer que ele é incapaz, não quer dizer que ele não sabe disso, né? Talvez valha a pena sim perguntar, e eu acho que isso é legal. A paciente hoje ela tem cada vez mais acesso à informação de boa qualidade. Ela pode perguntar: doutor, será que vale a pena eu fazer esse teste aí? Será que vale a pena eu fazer uma histeroscopia? E eu acho que essa medicina, essa decisão compartilhada, né, Carol, é hoje, na minha visão, um modelo melhor. É um modelo em que o paciente faz perguntas, o médico traz a evidência científica, traduz aquilo para a clínica, para a realidade da cidade que eles estão, e juntos eles trazem uma resposta. Juntos, juntos. E esse casal que tem um embrião na fila para transferir, ele pode decidir junto com o médico: olha, sim, vamos fazer esse teste. Eu sei da consequência, eu sei do custo, eu sei do tempo, tudo isso, mas eu quero fazer. Eu me sinto bem, acho que o risco é baixo, vamos fazer. E é algo que a gente fala muito, né, no dia a dia, né, Carol? Então, Carol, eu queria que você trouxesse uma mensagem aí. Talvez, acho que finalizamos a parte mais técnica. Queria que você trouxesse uma mensagem, especialmente para os pacientes que estão lidando aí com as falhas, com os abortamentos e que começam a estudar um pouco sobre endometrite e estão aqui ouvindo o nosso episódio do Sonho Bem-vindo. Bom, vamos lá. Eu queria falar então que eu sei que é difícil. Ter infertilidade já é difícil. Passar por falhas de implantação mais ainda, abortamentos de repetição mais ainda. E dá um desespero, e a gente tem essa sensação, é paciente médico também, de que fazer alguma coisa a mais necessariamente é melhor. Fazer o exame a mais vai ser melhor, tomar um remédio a mais vai ser melhor, mas não necessariamente. Os tratamentos não são inócuos, os exames não são inócuos. Conversa com seu médico, passa com alguém que você confia, tem essa abertura para ter realmente essa conversa de avaliar o que vai ser o melhor no seu caso individual, baseado nas evidências científicas mais atuais. Mas eu tenho muita esperança, assim, de que essa é uma área que vai crescer muito ainda. Inclusive, o que ele colocou no artigo como oportunidades, que eu coloquei como esperança, eu também tenho essa esperança de que acho que endometriose crônica é uma coisa muito importante, sim. A gente vai melhorar a ferramenta diagnóstica, vai melhorar essa questão do tratamento. E eu acho que a gente já está aplicando agora, mas no futuro a gente vai saber mais ainda, tratar melhor e melhorar ainda mais o prognóstico aí de todo mundo. Adorei, como sempre, conversar com você, aprender cada vez mais sobre endometrite e outros temas. E esse é um tema certamente que vai voltar aqui para o podcast e a gente vai sempre atualizar, trazendo aí talvez mais evidência, mais clareza, estudos novos que vão aparecer ao longo de 2021 e nesses próximos anos. Então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado a todos que estiveram aqui ouvindo conosco e até o próximo. Tchau, gente, até. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br/podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy e @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br/sobre.